Brasil é um país gigantesco, continental e cheio de desigualdades absurdas. No mesmo país, com as mesmas leis, populações parecidas, a gente consegue encontrar resultados absolutamente distantes. Um grande exemplo disso são os estados de Santa Catarina e do Maranhão. Enquanto Santa Catarina tem um PIB per capita de perto de R$ 40 mil, praticamente um padrão europeu, o Maranhão mal passa dos 13 mil. Enquanto a qualidade de vida em um deles é a qualidade de vida de país rico, o outro, que é o Maranhão, convive com a extrema pobreza e é constantemente classificado como o estado mais pobre do país. Bom, a pergunta óbvia que fica é por quê? Por que alguns estados no mesmo país conseguem ser ricos, enquanto outros estados convivem com a pobreza extrema? Olha, algumas respostas que circulam por aí merecem um estudo mais aprofundado. Para alguns é o clima. Alguns estados que têm um clima mais frio, países também, seriam países e estados desenvolvidos. Para alguns a questão é de imigração. A imigração europeia em Santa Catarina, por exemplo, teria beneficiado a economia. E para outros é educação. Para alguns, Maranhão peca nos índices de desenvolvimento da educação e por isso seria um estado pobre. Mas será? Vamos analisar aqui esse caso em detalhes. Meu nome é Guilherme e a gente vai estudar um pouco as desigualdades regionais e estaduais do Brasil. Bom, a primeira explicação, a primeira alternativa de explicação, na verdade, é o clima, a temperatura. Para alguns, como eu disse, os países, os estados, são lugares que tendem a ser mais economicamente desenvolvidos. Mas para ser bem direto, isso não tem nada a ver. Se isso fosse verdade, a Sibéria, a Mongólia e até a Patagônia aqui perto do Brasil seriam regiões ricas e não são. Por outro lado, estados como Singapura, Taiwan e Israel deveriam ser pobres porque são muito quentes e também não são. São países riquíssimos. Então, essa explicação do clima ela não resiste à mera avaliação inicial. E a gente poderia ir além, né, e falar, não, mas são países diferentes. Se você olhar dentro de um mesmo país, você vai ver que os mais frios são mais ricos e os mais quentes não são. Olha, vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. Nos Estados Unidos, a gente tem os estados da Califórnia, Texas e Flórida, que são extremamente ricos, os mais ricos do país, e ao mesmo tempo são estados com uma temperatura mais quente, ou seja, são estados com o clima mais parecido com o do Maranhão. Enquanto isso, a gente tem o Maine, Dakota do Norte, que são estados frios, absolutamente frios, e que são estados pobres, que vivem de subsídio. Então, em poucas palavras, a questão do clima não é determinante, muito pelo contrário, a gente encontra inclusive contradições nessa teoria. O que leva a gente para a segunda alternativa, seria a imigração. Estados que têm imigração europeia seriam estados mais ricos no Brasil. Olha, se isso fosse verdade, a Argentina e o Uruguai por si só já seriam mais ricos que o Brasil, né? Que eles têm uma imigração europeia muito maior, mas isso não é verdade. Inclusive, se você olhar para a própria Europa, a gente tem Portugal, o sul da Itália e todo o leste europeu, que são regiões que não são ricas, inclusive são mais pobres do que o Brasil, inclusive comparando per capita, PIB per capita e tudo mais. Ou seja, ser europeu não está servindo nem para o europeu em si, né? Quem dirá o imigrante de terceira, quarta, quinta geração do europeu, que é o que vive lá em Santa Catarina. Então, essa explicação da imigração, além de ser absurda, não encontrar nenhum tipo de comprovação na prática, ela mescla ali, ela brinca um pouco com a questão do preconceito, né? Santa Catarina, por ser mais europeia, com várias aspas, seria mais rica do que o norte, que não é. Então, não faz o menor sentido. Bom, já que não é o clima, já que não é a questão da imigração, qual pode ser a verdadeira explicação para um estado ser rico e ter um padrão europeu de economia, enquanto o outro convive com a extrema pobreza? A resposta para isso é muito mais simples e nada mística. Economia é o que cada estado produz, e é aí que está a grande diferença. Enquanto Santa Catarina produz máquinas, motores, móveis, cerâmicas, indústria de alimentos, ou seja, produtos industrializados, o Maranhão produz commodity, produz soja, milho, exportação de minério. Ou seja, a cadeia produtiva desses dois estados é muito diferente, mesmo estando no mesmo país. Como eu já disse, o Maranhão, em geral, ele vende, né, soja, arroz, milho e alumínio, que são commodities. Commodities são produtos vendidos em grande escala, em toneladas, que têm os seus preços definidos pelo mercado e não pelo produtor. Não tem marca de soja, né? Soja é soja. Então não tem como você agregar valor a isso, né? E é um produto muito básico.
Então, o estado do Maranhão e todo estado que produz commodity, o Brasil de forma geral é campeão de commodity, ele fica refém do mercado, refém dos preços do mercado e não agrega valor aos seus produtos. E de novo, Santa Catarina já não, ela tem uma forte indústria, ou seja, produz bens de valor agregado, produz bens com complexidade industrial. Em números claros, né? Enquanto Santa Catarina tem 63 bilhões de indústria, Maranhão tem só 13. Santa Catarina tem 42 mil indústrias, Maranhão só 4 mil. Na prática, Santa Catarina tem 10 vezes mais trabalhadores industriais que o Maranhão. Ou seja, a complexidade da produção econômica de cada região é muito diferente. E não é só falar em valores de venda dos produtos que são feitos. A indústria tem vários benefícios, como salários maiores, empregos formais, inclusive com plano de saúde, com maior qualificação educacional, e também a indústria gera muito mais impostos que podem ser revertidos em qualidade de vida para a população. Claro que os melhores salários da indústria também revertem para o comércio, porque com mais renda os trabalhadores conseguem fazer mais compras, né? Conseguem usufruir mais do comércio, o cafezinho, a padaria, o restaurante, o mercado, o que gera um efeito em cascata, gera um efeito em escala, o que melhora a economia do estado como um todo. Ou seja, a indústria não só vende produtos com maior valor, como também a indústria gera efeitos em cascata para todo o comércio do país, do estado, daquela região, só efeito colateral positivo. Enquanto, do outro lado, Maranhão ainda está preso numa pauta de produção de agropecuária, né, de soja, milho, extração mineral, que é o caso do alumínio, com todas as limitações que a gente tem. Em suma, o que diferencia um estado ou um país rico de um estado ou de um país pobre é o que se produz e o que se vende. Infelizmente, no Brasil, o Maranhão é a regra, né? O Brasil é um país que, como regra, no geral, exporta commodities e exporta muito pouco produto industrializado, enquanto importa dos outros países ricos os produtos mais caros, como carros, máquinas e outros produtos industrializados. A pergunta que fica é muito óbvia. Que tipo de país o Brasil quer ser? Será que a gente vai continuar insistindo nesse modelo de ser o fazendão do mundo, em produzir bens que não são valorizados no mercado internacional, em que a gente não tem controle sobre os preços? Ou a gente vai começar a produzir bens industrializados, bens com valor agregado, que melhoram os salários, melhoram o comércio como um todo e trazem benefícios em escala? Bom, essa é a discussão que está colocada e parece que nenhum político está discutindo isso muito a fundo. Somente Ciro Gomes é que trouxe um projeto nacional de desenvolvimento, que é justamente o manifesto em torno do Brasil parar de ser meramente exportador de bens sem valor agregado e começar a ser de fato uma potência industrial. E deixa aqui no comentário o que você acha que é o melhor para o Brasil, qual é o nosso potencial afinal no mundo. Produzir bens com pouco valor agregado ou exportar bens à la Santa Catarina, né, com mais industrialização e melhor manufatura. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.